Vocês devem pensar em vocês, na melhoria, na evolução. Porque o pior cenário, preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. O pior cenário é você ficar reclamando dos concursos, reclamando da falta de concurso e não evoluir. E quando o concurso sair, quando o concurso chegar, você está no mesmo nível que você estava quando não tinha concurso. Esse é o pior cenário. E o melhor cenário qual é? O melhor cenário é você evoluir a tal ponto que quando sair os concursos, o concurso que você quer, você está no nível de passar sem medo, sem preocupação. Você está no nível de passar. Esse é o melhor cenário. E mais um ponto importante que eu quero comentar aqui com vocês, a respeito, igual eu comentei. Eu ouço a CBN, eu gosto de rádio de notícias, eu gosto de música também, mas principalmente nos horários que as notícias, os programas jornalísticos são melhores, eu ouço. Eu gosto de ler notícias. E por que eu faço isso? Eu não faço mais concurso. E eu não dependo disso também na minha atividade, no dia a dia, no meu trabalho. Eu faço isso porque eu me acostumei. É uma coisa que é agradável para mim. Eu gosto de me sentir bem informado. Eu gosto de acompanhar esses temas. E essa questão de gostar é fundamental. E mais cedo ou mais tarde, mesmo que você force um pouquinho no início, daqui a pouco você vai gostar e vai fazer isso com prazer. E isso é o melhor, porque quando você faz com prazer, você aprende, você se desenvolve, inclusive para os concursos, de maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Fica essa dica. Se o Fabiano acompanha, eu acompanhava na época que eu fazia concurso. Se o Fabiano acompanha as notícias, acompanha os temas relevantes nacionais, se o Fabiano, e isso não importa tanto, às vezes até importa, porque eu comento sobre isso, por exemplo, sobre alguns detalhes, algumas coisas, em um plenário, por exemplo, eu converso ali com os jurados, porque eu trabalho no júri popular, na Defensoria Pública, eu converso às vezes com os jurados ali durante a minha argumentação de algum tema atual. Então, às vezes é bom, é importante ser atualizado. Mas muito mais para quem está fazendo concurso. Porque imagina o que é uma pessoa estudar para concurso sem saber o que está acontecendo no país. Na verdade, ela está com estudo capenga, ela está se enganando. É extremamente relevante a pessoa ser atualizada, ser bem informada na preparação para concurso. Vamos entrar aqui então no tema de hoje. O tema de hoje é metas. Hoje nós vamos falar sobre metas. É um tema extremamente relevante, extremamente importante. Hoje você vai melhorar a sua visão a respeito da sua preparação para concurso. O pessoal está chegando, já tem bastante gente e certamente vai chegar muito mais. Tem gente que está chegando um pouco atrasado. Eu até peço para vocês colocar o relógio para despertar uns 15 minutos antes das 5. Toma aquele cafezinho, já liga e já fica esperando. Porque o atraso faz você perder alguma coisa que pode ser importante para você. E tá acabando, pessoal. Faltam aí, hoje é aula 14, se eu não tiver errado nos meus cálculos. E faltam aí 14, faltam 7 aulas, né? A de hoje e mais 7. Tá acabando, vamos arrochar. Ou a de hoje mais 6, não. A de hoje e mais 6, eu acho. Eu não sei, tem que contar porque eu fugi da escola na aula de matemática, então tem que fazer as contas depois. Vamos lá. Sobre metas hoje. Como eu disse na aula anterior, e eu quero frisar isso aqui antes dessa aula, o estudo para concurso ele precisa ter felicidade, alegria. Ele precisa ter naturalidade. É claro que a naturalidade, essa felicidade, essa alegria, durante o estudo, muitas vezes ela não está logo no início. Porque no início, às vezes, você tem que forçar um pouco para você criar um hábito. O seu cérebro funciona assim. Se você não gosta de jiló e começar a comer jiló hoje, daqui um mês você está acostumado a comer jiló e você vai querer comer jiló. Vai por mim, é o que acontece. O seu cérebro funciona assim. Não, Fabiano, eu não acredito nisso não. Então começa a comer para você ver. Pode ser pimenta. Começa a comer pimenta. Come um mês. Depois de um mês,
você vai se acostumar e vai querer almoçar ou jantar comendo pimenta. O seu cérebro funciona assim. No início é difícil, mas depois isso vira um hábito. Inclusive, tem estudos que dizem, pessoas que dizem que 21 dias é um período suficiente para criar esse hábito. Por isso que esse desafio aqui tem 21 dias, porque de repente é o período suficiente para você criar o hábito de acordar mais cedo, às 5 horas, ou que seja o horário mais adequado para você. Agora, hoje nós vamos falar sobre metas. Da mesma maneira que eu já falei na aula anterior, a sua meta de estudo, ela não pode ser um sacrifício, um sofrimento. No início, você vai ter que forçar um pouquinho para criar o hábito, mas logo, dentro de alguns meses, você precisa ter uma meta de estudo que seja razoável para você. Porque se ela for um sofrimento, ela vai gerar um problema que ele vai se agravando e pode chegar a um ponto de você ter até uma estafa mental. Isso é importante você ter em mente. Meta de estudo não pode gerar um problema de saúde. Aí se você está pensando, ué Fabiano, peraí, que conversa é essa? Você está falando que tem gente que estuda a ponto de ter risco de criar um problema de saúde? Claro. E se você não tem essa preocupação, se nunca isso passou pela sua cabeça, é sinal de que você não está fazendo a coisa com seriedade. Vai por mim. Se você nunca se preocupou em estudar demais, que isso pode gerar um problema de saúde, por exemplo, falta de sono, cansaço excessivo, estafa mental, um estresse excessivo. Se você nunca se preocupou com isso, é porque você não está fazendo a coisa de forma séria. Porque quem faz, chega um ponto que tem que ter um freio, tem que ter um controle, porque senão pode gerar esse problema. E o que é meta então, pessoal? Meta é você trabalhar com a questão, para que serve a meta? A meta ela serve para você controlar a produtividade no seu estudo. A produtividade no seu estudo, imagina uma empresa que fabrica, bonecas. Muitas vezes uma empresa do tamanho menor, com menos funcionários, fabrica mais bonecas por um custo menor, muitas vezes com maior qualidade, do que uma empresa maior, com mais funcionários, fabrica. Isso é produtividade. Produtividade é fazer mais com menos tempo e com mais qualidade. E o que vai impactar na produtividade do seu estudo? Basicamente são 4 coisas. A sua capacidade de absorção do que você estuda, isso aí tem relação com aquilo que já está na sua mente, que eu já falei aqui em aulas anteriores. Se você é uma pessoa atualizada, que sabe o que está acontecendo no país e no mundo. Se você é uma pessoa que tem uma capacidade de leitura, de comunicação, um raciocínio linguístico elevado, um vocabulário elevado. A sua prática no estudo também, se você já tem uma estrada aí no tempo de estudo, o seu cérebro vai aprendendo a fazer a coisa mais rapidamente e você acaba tendo uma maior capacidade de absorção do que você estuda. Então esse é o primeiro ponto, capacidade de absorção do que você está estudando. Essa capacidade varia de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode ter o dobro, o triplo da capacidade de absorção da outra. E você tem que ir aumentando essa capacidade. Várias aulas aqui eu tratei de assuntos que têm relação direta com o aumento dessa capacidade de absorção do que você estuda. Porque em 2 horas você pode aprender o mesmo que alguém que estuda 4, 6 horas. Você aprende em 2 se você tiver uma capacidade maior. E isso você também melhora com o tempo. Outro ponto é o tempo dedicado ao estudo. Obviamente, se você dedica 2 horas, você aprende menos do que se você dedicar 4 horas. Obviamente também esse tempo tem limite. Ninguém pode dedicar 10 horas por dia de estudo com qualidade. Tem até gente que estuda 10 horas por dia, só que é necessário, durante essas 10 horas, ter período de descanso, enfim, porque o seu cérebro não vai ficar ativo com qualidade por 10 horas.
Se você tem o dia inteiro, eu até aconselho que você espalhe o seu tempo de estudo no decorrer do dia. Comece de manhã, estude um pouco, descanse na hora do almoço, estude um pouco à tarde. Enfim, espalhe no decorrer do dia o tempo de estudo, porque isso vai melhorar também a absorção do seu estudo. Então, o tempo dedicado é extremamente importante, sem dúvida nenhuma. Você precisa achar tempo e dedicar um tempo suficiente para o estudo. Ah, Fabiano, eu estudo 1 hora por dia. Ótimo, você pode começar assim, mas daqui a pouco você vai precisar de 2 ou 3 ou 4 horas, porque senão não vai ser suficiente para você acelerar o que você precisa. Eu considero hoje que o tempo ideal é entre 5 e 6 horas de estudo com qualidade por dia. Eu considero que esse é o tempo ideal. Só que muitas vezes você não vai conseguir começar com esse tempo. Se você ainda não estuda isso, eu até vou falar um pouco mais sobre isso aqui mais para frente, você não vai conseguir começar com esse período não, com qualidade. Você vai começar com menos, mas você vai chegar lá. E o terceiro ponto é a qualidade do seu estudo, a sua forma de estudar. Tanto você ter um local tranquilo para estudar, você já ter um hábito de estudar sem ficar com distrações, com celular, com outras coisas. Você realmente está ali focado durante o seu tempo de estudo. A qualidade desse estudo que você faz. Porque tem gente que fica 4 horas estudando, mas o tempo líquido de aproveitamento é 2. Outros têm 4 horas de estudo e realmente aproveitam essas 4 horas. Então, e outra, a forma de estudar também, a qualidade desse estudo, às vezes você tem uma maneira de estudar fazendo um resumo, estudando com questões, lendo a lei de determinada maneira, e eu falo sobre isso em alguns vídeos do YouTube e também em alguns cursos que eu faço, te dão uma maior qualidade desse estudo. E às vezes essa qualidade ela pode ser 2, 3 vezes maior também do que a média das outras pessoas. Às vezes até mais. Essa qualidade, essa maneira de estudar. E, por fim, a qualidade do material. Obviamente também, quando o seu material é de maior qualidade, você rende mais, o seu estudo rende mais do que se você estudar com material de baixa qualidade. Isso também é óbvio. Então eu falei aqui de 4 coisas: a capacidade de absorção, o tempo dedicado, a qualidade do estudo e a qualidade do material. Então são basicamente 4 coisas que juntas vão dizer qual o resultado do seu estudo. Essas 4 coisas associadas, esses 4 aspectos, eles podem... eu não tenho dúvidas do que eu estou falando, com experiência de 15 anos de estudo e aprovação em 10 concursos, alguns muito concorridos. Teve concurso de eu estudar 30, 40 dias só para fazer a prova. Eu não tenho dúvida de dizer que entre níveis mais baixos desses dados que eu estou dando aqui e níveis mais altos, a diferença de aprendizado pode ser 5, às vezes 10 vezes mais de uma pessoa para outra, no mesmo período de tempo. Então, às vezes, assim, por exemplo, em 3 meses, se uma pessoa tem um nível baixo em cada um desses dados aqui, e comparando com uma pessoa que tem um nível alto em todos eles, a diferença de aprendizado pode ser 10 vezes mais. 10 vezes mais. Eu não tenho dúvida disso. 10 vezes mais. E isso faz toda a diferença na aprovação para concurso. E você tem que, é claro, não tem milagre. Você tem que ir melhorando em cada aspecto, em cada ponto desse aqui. Agora, beleza. Mais especificamente sobre metas. Metas diz respeito a você melhorar o aproveitamento, especialmente do seu tempo, para você não se permitir uma procrastinação que te engana. Tem muita gente que, como eu estou dizendo, ele fala assim, eu estudei 4 horas hoje. Beleza, você estudou 4 horas, o que você fez nessas 4 horas? Muitas vezes vai ver, leu aí umas 10 páginas, ficou envolvido aí, às vezes vaga o pensamento em alguma coisa ali, aí vai tomar um café, vai organizar alguma coisa, aí atende o celular, aí volta, aí estuda mais um pouquinho. Quando vai parar para ver líquido, o que rendeu aquilo, foram 10 páginas, só que em 4 horas seria possível, talvez, provavelmente, aí, ler 40 páginas com qualidade.
em 4 horas e você leu 10. Então, na verdade, você nem percebe que você procrastinou o seu tempo e prejudicou demais a sua produtividade. Então, o que é meta? Meta é você ter um dado objetivo para aferir o que você estudou, a sua produção no dia. Você tem um dado objetivo. E aqui tem a diferença entre produção e produtividade, né, pessoal? Produção é o que você fez, por exemplo, 10 páginas, foi sua produção. Agora, a produtividade é a capacidade, tudo aquilo que eu já falei aqui, de absorver mais, de aprender mais e de fazer isso mais rápido. Isso aí é produtividade. Mas aqui já a meta, ela não tem essa relação de verificar a produtividade. Não. Mas ela tem o objetivo de verificar a sua produção, que já é um dado extremamente relevante, que vai afetar a sua produtividade como um todo. E a meta também, ela te traz algo que é extremamente importante, talvez o maior objetivo da meta hoje em dia é o comprometimento. Hoje em dia praticamente não existe uma empresa e nem mesmo órgãos públicos que não trabalham com metas, principalmente nos níveis maiores. Qualquer gestor, qualquer gerente, absolutamente qualquer um de uma empresinha pequena, microempresa até uma mega grande empresa, ele tem metas para cumprir. Ele tem metas porque a meta é uma maneira de se comprometer com o resultado. Porque só você estando comprometido que você alcança. Não adianta. Muitas vezes você sem uma meta, você acaba procrastinando, passa as horas, passam os dias e você não faz. Isso acontece com todo mundo, não é só com você, com todas as empresas, com todos os órgãos públicos. Por isso, aprendeu-se que para haver comprometimento, o melhor caminho é ter uma meta e cumprir aquela meta. Agora, você não pode confundir, isso aqui é muito importante, você não pode confundir meta com objetivo. Meta com objetivo. Qual que é a meta? Meta é estudar, por exemplo, 40 páginas. Meta é fazer 50 questões num dia e corrigi-las. Isso é meta. Objetivo. Minha meta é passar no concurso tal. Não, isso não é meta não, pessoal. Isso é o seu objetivo, é o seu sonho. É aquilo que você está em busca. É o objetivo. É aprovação no concurso para policial rodoviário federal. Essa é a minha meta. Não, isso não é meta. Meta precisa ter a possibilidade de ser aferida diariamente. Meta é estudar 40 páginas, 50 páginas por dia. Meta é fazer 50 questões por dia. E não parar enquanto você não terminar. E começar logo mais cedo para você terminar logo. Isso também é muito importante. Já aproveitando aqui, quem tem meta e deixa a meta para o final do dia, já está procrastinando, já está se enganando. Eu tenho uma meta de estudar 50 páginas. Tudo bem, eu estou comprometido com a minha meta. Mas primeiro eu vou dar uma saída ali, vou resolver umas coisas. Mas primeiro eu vou fazer outras coisas. Não. Se estudar é importante para você, se você está comprometido com a sua meta, faça primeiro, cumpra primeiro a sua meta. Depois você sai, depois você resolve as outras coisas. Senão você está se enganando. Aí no final do dia, não deu hoje porque hoje o tempo foi apertado. Não foi apertado. Você que não priorizou o cumprimento da sua meta. Para de se enganar. Como eu dizia, meta precisa ser aferível objetivamente. Se você tem uma meta que não dá para aferir, se você cumpriu todos os dias, você não tem uma meta. Você pode ter um objetivo. E meta também, pessoal, não é estimativa. A minha meta é acertar 70 questões na prova. Isso é uma estimativa que você pretende alcançar. Ótimo. Você deve ter estimativa sim. Você deve ter, ser ousado inclusive. Minha estimativa é conseguir melhorar a minha produtividade de tal maneira. Hoje está X, amanhã vai estar Y. Maravilha. Isso é uma estimativa de melhora, de produtividade, enfim, ótimo. Mas também não é meta. Meta é aferível diariamente. Sua meta é 50 questões?
faça 50. Sua meta é 100 páginas de estudo, leia 100 páginas. Isso é meta. Agora, como eu já dizia aqui desde o início, o seu subconsciente, ele precisa de um tempo para se adaptar, para criar um hábito. Então, e normalmente, quando você vai fazer alguma coisa nova, como eu dei o exemplo aqui do Giló, no começo é difícil mesmo, trava. Depois vai ficando agradável, porque o seu cérebro vai se acostumando com aquilo. E chega um ponto que fica viciante. Você começa a fazer de tal forma que às vezes você tem que dar uma freada, até para, como eu já falei aqui também, para não ter um problema de saúde. Entenda que é assim que o seu cérebro funciona. Entender isso é libertador, porque você não fica travado quando você está numa fase que você ainda que não é a que você quer. Então, se está no início ainda está travando, está difícil você cumprir aquela meta, está difícil você romper com aquele estudo, calma, continua, insista que o hábito está sendo criado, daqui a pouco vai ficar agradável e daqui a pouco você vai viciar nesse negócio de estudar para concurso. De estudar e não de estar envolvido em concurso. Você tem que viciar em estudar e não em envolvimento com concurso. Falar de concurso, pensar em concurso, não leva ninguém a nada por si só. E aí, pessoal, com relação à quantidade de estudo, é igual. O que você deve fazer para você ter uma meta bacana, uma meta razoável, um estudo bacana? Comece com uma quantidade menor. Isso não é feio, ao contrário, isso é inteligente. Eu estou falando aqui 50 páginas por dia, é coisa para você estudar em termos de 5 horas. É mais ou menos uma quantidade razoável, varia de pessoa para pessoa, obviamente, também do material, mas cerca de 10 páginas por hora de estudo é uma quantidade razoável. 50 questões por dia é o mínimo para quem está estudando para concurso com seriedade. Dá para estudar até 100 de forma tranquila. Claro que se você agregar questões e leitura, você vai reduzir. Mas quem estuda só questões, por exemplo, dá para fazer 100, 200 questões por dia com qualidade e corrigindo as questões. Mas isso aí você vai perceber qual é o seu ritmo. Mas o importante é o seguinte, pessoal, isso aí, o seu ritmo tem que ser respeitado. Com qualidade, sem procrastinação. Mas é importante você começar com menos. Estabeleça uma meta que você consegue cumprir. Não estabeleça uma meta que daqui uma semana ou duas você não vai estar conseguindo cumprir. Comece com menos e vá aumentando à medida que você perceber que você é capaz de fazer isso. Por exemplo, se você acha que você consegue estudar 50 páginas por dia, comece com 30. Leia as 30 por dia, por pelo menos uma semana, e perceba isso na prática. E depois você passa para 40 ou para 50 e vai aumentando de 10 em 10. Se você acha que consegue resolver 50 questões por dia, comece com 30, mas não regrida. O problema é você começar com 100, aí passa para 50 porque está apertado, aí depois já fica frustrado porque era para fazer 100, agora está fazendo 50, aí fica triste, aí depois já cai para 30 porque 50 também está apertado, aí depois você já desiste porque você não está conseguindo cumprir suas metas. Não. Dessa maneira, você vai, na verdade, quem faz isso, ofende o seu próprio subconsciente. Você diz assim para o seu cérebro: minha meta não é séria. Eu não sou confiável. Eu não respeito nem mesmo as metas que eu traço. É isso que você está dizendo para o seu subconsciente. E o que você tem que dizer para o seu subconsciente é o contrário. O que você tem que dizer para o seu subconsciente é: se eu tracei uma meta, eu vou cumprir, aconteça o que acontecer. Eu vou cumprir. Aí o seu subconsciente vai entender. Não tem jeito não, vai ter que fazer. E vai te lembrar e vai fazer você fazer, porque sabe que é para fazer. Isso que você tem que fazer, esse é o hábito, essa é a programação que você tem que entregar para o seu subconsciente. Que você cumpre as suas metas, que não tem para onde correr, você vai cumprir. Diferentemente de você mostrar para o seu subconsciente que não é sério, que você faz, desfaz, planeja, desplaneja, e aí vira uma bagunça, e você, em vez de criar uma programação
funcional no seu subconsciente, você cria uma programação que te prejudica. Então, isso aqui que eu estou falando é extremamente importante. É algo fundamental. Você precisa estabelecer uma meta que você consegue cumprir, que seja pequena, e à medida que você tem condições, que você percebe as condições, você vai aumentando e vai medindo ali o seu equilíbrio, aquilo que é razoável para você, e vai aumentando, até você vai chegar a um ponto daqui uns 2, 3 meses, que você vai saber exatamente quantas questões você estuda por dia, em quantas horas, exatamente quantas páginas de leitura você lê por dia, em tantas horas. Enfim, você vai se conhecer. Se conhecer é fundamental dentro dessa ideia de metas e de estudo para concursos públicos. É claro que o que vai acontecer também? Vamos supor que se daqui 2, 3 meses a sua meta for 50 questões e mais 30 páginas por dia, vamos supor as duas coisas, você lê 30 páginas e faz 50 questões, ou vice-versa. Se essa for sua meta, pode acontecer que daqui 6 meses você vai perceber que essa meta já é pequena, porque o seu cérebro já vai ter se acostumado, melhorado a capacidade de absorção e a facilidade de leitura e tudo, e daqui 6 meses você vai ter que aumentar essa meta, porque você já está perdendo tempo. A meta já está pequena. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, essa meta vai estar pequena para você. Mas para agora pode ser o adequado. Enfim, você precisa trabalhar respeitando o seu corpo, respeitando a sua mente, respeitando os seus limites, buscando esse equilíbrio entre nem procrastinar e nem forçar demais. Você tem que encontrar o equilíbrio que funciona bem para você.